Um articulista de um dos jornais de grande circulação nacional disse essa semana que é muito cedo para analisar um governo que nem começou, apenas está se estruturando. Em parte é verdade, mas nós não podemos deixar de observar sinais muito esquisitos na preparação do novo governo da República. Vejam, vários dos ministros indicados pelo capitão Bolsonaro vêm a público, anunciam determinadas medidas e aí, no dia seguinte ou no mesmo dia, o presidente eleito desfaz tudo. Nega. Para um dia ou dois depois, o general Mourão, vice-presidente eleito, complica mais ainda, porque diz nem uma coisa nem a outra e mistura tudo. Afinal, qual é o rumo exato deste novo governo? Mas há indicações realmente que vão se tornando muito claras de que governo nós teremos. Não é apenas um governo, digamos assim, marcado por um disse-me-disse, por indefinições, até próprias de um presidente cujo nível cultural é baixíssimo, cujo grau de compreensão dos problemas da nação é limitado e sem experiência real, apesar de ter sido deputado federal por 29 anos, do modus operandi da política. Na economia, a imprensa toda é unânime em considerar que a equipe está praticamente montada, com um traço característico. Há uma grande unidade entre aqueles que vão gerir a economia, eles todos são adeptos da chamada Escola de Chicago. Isso significa toda a prioridade para as contas públicas com um viés financista, subestimação de direitos e de conquistas sociais daqueles que vivem do próprio trabalho. Não é à toa que o futuro chefe do Tesouro Nacional, que é o atual chefe, Mansueto, do governo Temer, tem declarado sucessivas vezes que, na opinião dele, o salário mínimo custa caro à nação. Como também o próprio vice-presidente da República, durante a campanha eleitoral, ele declarou em 3 oportunidades que o 13º mês e o abono de férias seriam absurdos e deveriam ser eliminados. Não apenas isso, há um traço marcante e deplorável que se ensaia para o próximo governo, que é um alinhamento automático com os Estados Unidos da América do Norte. A marca talvez mais recente disso tenha sido o fato de que um dos filhos do presidente eleito, e não o chanceler escolhido, visitou agora, ontem e ontem, a Casa Branca, onde teria se entrevistado com o estrategista do governo Trump e, ao sair do recinto, colocou um boné da campanha de Trump na cabeça, numa demonstração de subserviência e de absoluto desprezo para com a questão nacional. No terreno da educação, da cultura, minha gente, mais uma vez, o novo governo se anuncia como o mais retrógrado, talvez, da história do Brasil. Pior do que o regime militar. Esse ministro da Educação, imposto a Bolsonaro pela bancada evangélica, tem dado declarações absurdas. E, em nome de combater influências ideológicas no ambiente das escolas, ele fala em preservar os valores mais conservadores que supostamente são os valores da sociedade brasileira. Teve uma tirada sensacional. Diz que não vê nada demais em abrir a prova do Enem para que o presidente da República possa examiná-la e censurar quesitos que não lhe pareçam adequados à ideologia do governo. Por outro lado, reiteradas vezes, o capitão Bolsonaro e já alguns dos ministros escolhidos têm reafirmado a intenção de criminalizarem o MST, o Movimento pela Moradia, ou seja, os movimentos sociais. Isso significa repressão
a luta do povo. Essas coisas não são tão óbvias assim, a não ser para quem vem acompanhando o noticiário no detalhe. E como é compreensível, um presidente eleito com 55% dos votos válidos, nas pesquisas que virão, certamente, inicialmente, ele ampliará a sua base social de apoio, como é natural. O povo sempre tem uma expectativa esperançosa em relação ao novo governo que se instala. Agora, em contraponto a isso, a esses sinais de que nós viveremos sim 4 anos de uma onda ultraconservadora, nós precisaríamos evitar, no campo das oposições, declarações, iniciativas absolutamente desnecessárias e inconvenientes. Nenhum partido, nenhuma corrente política, nenhum líder pode se antecipar chefe das oposições, assim como também todos os movimentos que se façam devem ser encarados como naturais. Por exemplo, PDT, PSB e PCdoB, repetindo o que já fizeram em várias legislaturas, se compõem formando um bloco na Câmara dos Deputados como um mecanismo do jogo parlamentar, através do qual as legendas menores, que dispõem de menos cadeiras, juntas, podem disputar relatoria, presidência de comissão e assim por diante. Criticar essa iniciativa, atribuindo-a a uma tentativa de isolar o PT, é absolutamente ridículo, desnecessário e deplorável, na minha opinião. Em síntese, nós temos pela frente enormes desafios que dizem respeito à resistência democrática e popular e precisamos, sim, ter juízo, ter bom senso e agora alimentar o espírito de unidade que nos faltou em sua plenitude nas recentes eleições presidenciais.